Glória a Deus por mais um dia que Ele nos deu, e hoje, como foi falado aí no domingo passado, uma mensagem aí de duas partes, né? Uma mensagem que começou no domingo passado e hoje a gente vai para a segunda parte dela. Então, na semana passada nós caminhamos aí pela história da promessa, né? A gente viu que o Natal, ele não começou na manjedoura. O Natal começou lá no Éden, né? Vimos que Deus fala através dos tempos, Ele falou no meio da queda, Ele sustentou a esperança ao longo dos séculos, Ele nunca abandonou a sua palavra. A gente aprendeu algo fundamental, que quando Deus promete, quando Deus fala, Ele sustenta a sua promessa, e Ele vai até o fim, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando tudo parece que não tem um sentido, não faz sentido, mas o Senhor está operando, está escrevendo a história. E hoje então nós vamos dar mais um passo nessa mesma história. Se no domingo passado a gente estava olhando para a esperança prometida, hoje então a gente contempla a esperança cumprida. O que Deus falou, agora Ele age. O que Deus prometeu, agora Ele está entrando na história para fazer cumprir. O que Deus sustentou com relação à esperança, agora Ele se faz presente. A esperança viva. E o texto que nós vamos meditar está lá em Lucas, e quando Lucas ele faz, a gente vai ver que ele faz questão de mostrar que Lucas capítulo 2, ele faz questão de nos mostrar que isso não aconteceu de forma mística, simbólica, mas ele ancora o Natal na história real, com datas, lugares, pessoas, decisões políticas. E a gente vai ver que o Natal é um momento que a promessa pisa no solo, pisa no chão, na história humana. A promessa que antes estava naquela expectativa, agora ela toma forma, ela pisa no solo da nossa terra. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 2. A leitura vai ser um pouco longa, a gente vai ler até o verso 20. Eu queria que os irmãos atentassem aí para essa leitura. Lucas, capítulo 2, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo em que ela ia ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer.
Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto e como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração e sejamos tremendamente abençoados por ela, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Então nós encontramos aqui um acontecimento real. Deus cumprindo a sua promessa na história. Imagina que centenas de anos se passaram, o povo ouvindo a respeito do Messias que viria. E então nós entramos aqui no momento em que essa promessa ela se torna real. Mas a forma como isso acontece é peculiar e nos ensina muito a respeito de Deus e do seu amor pela humanidade. Ele começa então falando que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, ou seja, Lucas começa o relato do nascimento de Jesus de um jeito curioso. Ele não começa com anjos cantando, ele não começa com os pastores, não começa com Maria, ele começa com um decreto público. Ele começa com um decreto político. Isso não é um detalhe qualquer. O imperador, ele acha que governa o mundo, governa as coisas. Porém, quando César Augusto ele assina o decreto para organizar o império, colocar tudo em ordem, na mente dele, aquilo era um sinal de poder, um sinal de controle, um sinal de eficiência. Mas Lucas, aqui nesse texto, nos mostra algo muito maior. Enquanto o imperador acha que está organizando o império, Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está cumprindo a promessa. José e Maria moravam em Nazaré. Então, humanamente falando e naturalmente, Jesus deveria nascer lá. Era lá onde eles residiam, é lá onde eles estavam. Mas quem se lembra da semana passada, quando a gente falou na primeira parte dessa mensagem, nós lemos ali o texto de Miqueias. E na palavra de Miqueias ali, Deus então dá o norte, fala assim, sabe aquela promessa do Messias? Sabe aquela promessa lá? Sabe o Messias que eu vou enviar para vocês? Aquele que eu falei lá no Gênesis que esmagaria a cabeça da serpente, lembra deles? Então, tem um endereço. Ele vai nascer em Belém. Ele poderia falar assim, não, vai nascer em Nazaré. Afinal, se Deus já tinha tudo no controle, ele falou assim, não, é José e Maria, os José e Maria estão em Nazaré, vai nascer em Nazaré. Não, lá em Miqueias fala, vai nascer em Belém, Belém. Então o que acontece? Deus move toda a história. E acontece que José, ele sai de Nazaré, não para cumprir uma profecia. Ele sai de Nazaré para cumprir uma determinação do imperador. Ele tinha que ir para lá justamente para se recensear. Então ele sai de Nazaré para cumprir o que havia sido dito. O recenseamento aconteceu no tempo certo. Então, no momento certo, Deus tira José e Maria. No momento em que Jesus estava para nascer, Deus tira eles de lá e os leva para Belém. Mas para fazer isso, ele tinha que usar algum recurso, né? Como é que eu tiro eles de lá para ir para outro lugar? Então, toca no imperador que faz esse recenseamento. Tem um texto da palavra de Deus diz que o Senhor move o coração do rei para onde ele quer. Sabe o que significa? Não importa quem seja a pessoa.
Quando Deus quer, Ele usa até mula, se for o caso, mas Ele faz valer a sua palavra. Ele move o coração do rei. O rei pode não ser cristão, ele pode não ser, ele pode usar, se Deus assim o quiser. E foi o que aconteceu. O censo não atrapalhou ali os planos de Deus. A política não desviou a promessa de Deus. O poder humano não anulou aquilo que Deus estava fazendo. Pelo contrário, Deus usou os próprios mecanismos humanos para cumprir a sua vontade soberana. Aquilo que parecia uma burocracia qualquer era, na verdade, o caminho de Deus levando à concretização da promessa, levando o Salvador para Belém. Deus, meus irmãos, Ele não só promete, mas Ele cumpre. E Ele realiza a sua vontade. Isso toca diretamente, nas nossas vidas, na nossa história. Quantas vezes nós sentimos que estamos fora do lugar? Quantas vezes mudanças acontecem que a gente não escolheu? Quantas vezes decisões são impostas fora do nosso controle? Caminhos inesperados, situações que parecem atrasar os nossos planos. E nós perguntamos, por que agora? Deus, por que desse jeito? Por que comigo? Mas a gente percebe Deus agindo de algumas maneiras que a gente não faz ideia. Me lembrei agora da Renata, Poderia pegar, me permita usar o teu exemplo, Renata, mas a Renata poderia falar assim: Deus, por que o Senhor mandou uma chuva de pedra? Por que deu aquele chuvão lá e fez o meu telhado virar uma peneira? Por que o Senhor fez isso? Nem estou abastada de dinheiro, para fazer reforma. Por que o Senhor fez isso? Hoje a Renata está com um telhadinho novinho, Renata? Ah, quer dizer que Deus destruiu para construir? Os planos de Deus são eternos e maravilhosos. E Ele faz o que tiver que ser feito para abençoar os seus filhos. A gente não entende muitas vezes, mas Deus está agindo em todo o tempo. E Lucas aqui ele nos ensina algo libertador, Deus pode estar usando exatamente aquilo que você não escolheu para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus faz as coisas de um jeito maravilhoso que a gente não entende. Quantas coisas, daí talvez possa passar na tua mente aí, situações que você viveu e que você não entendeu no primeiro momento, mas depois você viu que, uau, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Eu me lembro que uma pessoa chegou e falou assim, não era para mim, mas falou para a Pri que em 4 anos o nosso casamento não ia durar. Vocês continuarem vivendo do jeito que vocês estão vivendo aí, o casamento de vocês não dura 4 anos. E a gente naquela, assim, a gente tinha 2 anos de casado. A Pri nem compartilhou comigo, guardou, ela foi falar isso para mim só depois. E o que aconteceu em 2005, quando Deus traz uma palavra para nós e fala, eu quero que vocês saiam daí. Daí, no caso, Maringá. Nós estávamos em Maringá. Eu quero que vocês saiam de Maringá. Vão para uma terra que eu vou mandar vocês. Já ouviram isso em algum lugar, Vão para uma terra que eu vou mandar vocês. Mas para onde? Não sei. Enfim, a história é longa, até que a gente discerne de Deus o local, que era Curitiba, que era para a gente ir. Isso em 2005, 2006, a gente mete a mochila nas costas, sem nada. A gente não tinha os meninos ainda, Mochila nas costas, entramos no ônibus e todo mundo dizendo, vocês são malucos.
vocês são perder a cabeça, mas a gente entendeu exatamente aquilo que Deus estava falando, a gente põe a mochila nas costas e a gente sem nada sai. E estávamos os dois em Curitiba desempregados, falando assim, ok Deus, estamos aqui, e aí? E agora? Qual que é o próximo capítulo, né? Te obedecemos, estamos aqui. E eu me lembro que no ano de 2006 a gente passou por uma batalha muito grande, mas Deus moendo a gente, trabalhando no nosso casamento, trabalhando na nossa vida individual, corrigindo, trazendo cura e restauração para a nossa vida individual e também como casal. E quando a gente chega em janeiro de 2007, a gente completa 4 anos de casado. E quando a gente completa 4 anos de casado, eu falo, uau! Olha o que Deus fez. Antes de nós chegarmos àquela data onde havia sido dito, se vocês continuarem vivendo como vocês estão vivendo, vocês não vão chegar lá. Antes de chegar, o que Deus faz? Tira a gente de um lugar, coloca em outro, para ali restaurar. E Ele restaura, e Ele faz nova todas as coisas no nosso relacionamento. Um ano antes a gente não fazia ideia. Mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está mandando isso? Durante todo o ano de 2006, por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou passando por tanta aflição? Recebi cesta básica da igreja por meses. Não tinha condição. Passamos muita dificuldade. Os dois sozinhos em Curitiba. Mas com uma consciência, Deus nos trouxe para cá. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa, porque senão não tinha mandado a gente para cá. Mas Ele nos afasta de onde estávamos para que nós fôssemos restaurados. E assim acontece. Percebe então que Deus, para cumprir algo na vida da gente, Ele vai fazer coisas que talvez você não imagine. Mas Ele vai fazer para cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida. Então você pode não entender o processo. Mas se você estiver com o coração do Senhor, atento apenas naquilo que Ele fala, não que os outros falam, mas naquilo que Ele fala, que se a palavra do Senhor estiver no seu coração, e você viver uma dependência do Senhor, Ele vai mover as coisas e vai cumprir o propósito na tua vida. Por que eu falo de você estar atento, buscando em essa busca no Senhor, estar atento no Senhor? Por que eu digo isso? Quer dizer que se você não fizer isso, Deus não vai fazer? Deus perde o poder? Não! Mas é que quando a gente faz isso, nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Se nós não estivéssemos sensíveis, a gente não ia ouvir a voz do Senhor falando, sai daí, obedeça, vai. Se você não está em intimidade com o Senhor, você não consegue perceber aquilo que Ele está fazendo e como Ele está agindo. Mas nós voltando para o texto, entendendo que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer, a gente encontra um Deus conduzindo a salvação para o mundo, mas que nos leva a uma pergunta que certamente muitos já fizeram. Por que Deus escolheu cumprir a sua promessa assim? Por que não num palácio? Por que não com honra humana? Por que não com glória visível? Tinha que ser um menino? Tinha que ser numa manjedoura? Tinha que ser num ambiente ruim? O significado é simples. O menino nasceu para salvar. Hoje na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos não dizem, nasceu um menino qualquer. Mas os anjos dizem 3 características desse pequeno bebê: Salvador, Cristo e Senhor. Ele é o Redentor prometido. Então o tempo certo
revela o plano certo de Deus. Gálatas 4, verso 4 e 5, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. O mesmo Deus que governou ali o decreto de César é o Deus que governou todo o relógio da história e fez com que nada fosse atrasado, nada acontecesse de forma precipitada, nada foi improvisado, ou seja, o presépio não foi um acidente, mas uma estratégia redentora do nosso Deus. Ele nasceu para assumir o nosso lugar. Paulo continua ali: nascido de mulher sob a lei. Jesus nasce então plenamente homem, nasce submetido à lei. Por quê? Para viver o que nós não conseguiríamos viver, para obedecer onde nós falhamos, para carregar a culpa que nos condenava. O presépio já apontava para o Calvário. O presépio já apontava para o sofrimento. O presépio já levava o Messias para o seu propósito. E a maior finalidade, lemos no final ali, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus não veio só para resolver o problema da culpa. Ele veio para restaurar a relação que havia sido quebrada lá atrás, no Éden. Ele vem para restabelecer então a relação do homem com Deus. Então o Natal ele não é só perdão, ele é pertencimento. Agora somos filhos, escravos que se tornam filhos, distantes que agora se tornam uma só família, órfãos que recebem agora um pai. Isso muda completamente a nossa fé. Você não ora para um Deus distante, você não ora para um Deus que está lá longe, mas você ora para um Deus que está presente. Você ora um Deus que entrou na história. Muitas religiões oram para deuses aí que sequer sabe o que é uma dor de dente. Nós oramos a um Deus, nós nos relacionamos com um Deus que entrou na história. Além do tempo, ele entra na história. E o que representa esse entrar na história? Senão o fato de que esse Deus que se fez homem, se fez carne, ele conhece então o nosso cansaço. Ele conhece a nossa dor, ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o preço da obediência, que muitas vezes é difícil. Ele sabe o que significa sofrer silenciosamente. Então, se você acha que você tem algum problema, saiba que Jesus passou por todos eles. Todos eles. Nenhuma lágrima sua é estranha ao Senhor. Nenhuma dor que você venha sentir na sua vida é estranha a Jesus Cristo. Quando o céu anuncia que a promessa se tornou carne, quando a esperança se torna presente, essa notícia não pode ficar guardada. Por isso que nós chamamos de boas novas, boas notícias. O céu proclama e a terra precisa responder. E aqui, voltando para o nosso texto de Lucas, o autor agora nos mostra o efeito do Natal em gente comum, como eu e como você. Deus revela o cumprimento aos humildes. Viu para quem que os anjos apareceram ali? Pastores
Homens simples, socialmente invisíveis. O Evangelho ele não nasce no palácio, mas no campo. Deus não começa pelos poderosos, mas pelos simples, pelos que sabem que precisam da graça de Deus. E é interessante nós notarmos o ciclo da fé verdadeira. E esse é um ciclo que nós precisamos passar por ele. Os pastores ouvem, eles creem naquilo que foi dito, eles vão até lá, eles veem o Messias, eles adoram o Messias, e agora eles saem. Para quê? Para anunciar. Ou seja, a fé cristã, a fé verdadeira, ela precisa gerar esse movimento. Você um dia ouviu falar de Jesus, você creu, você foi até Ele, você viu o agir do Senhor na tua história, na tua vida, na tua família, você adorou a Deus por causa disso. Adoramos aqui por vários motivos, né? Você adorou o Senhor. Só que muitas vezes a gente para exatamente aqui. A gente para exatamente aqui. A gente ouviu, a gente creu, a gente foi, a gente viu o agir do Senhor, a gente adorou o Senhor, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito, mas a gente não anuncia, a gente não leva. Por que a gente rompe o processo aqui? Nós precisamos anunciar. Os pastores, depois que adoraram, eles saíram para anunciar, saíram para falar a respeito das boas novas, de grande alegria. Esse é o movimento da fé, que nós precisamos levar a sério, que nós precisamos levar. Quando lemos lá que nós faríamos obras maiores do que Jesus, é justamente porque nós iríamos andar por lugares que Jesus não andou. Nós seríamos os pés de Jesus, os braços de Jesus, para alcançar as pessoas, para levar o Evangelho. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. Quem acha que se tornou cristão para sentar no banco dominicalmente, não entendeu nada, está vivendo totalmente errado. Nós precisamos anunciar, nós precisamos levar. Como a Luciana falou ali de orar, né? Orar a todo instante. É assim, é nesse processo. Sabe como é que a gente chega numa elaboração de mensagem que você vai pregar? Quem acha que eu sento ali, belo dia, no escritório, faço uma oração, me ajoelho, estendo os braços assim e falo: Deus, manda o download aí da mensagem. Quem acha que é assim? Agora, Deus, manda aí. Mensagem de domingo, estou aqui, pode falar. Não é assim que acontece. Mas é uma vida de oração, que começa no domingo e termina no outro domingo, e não para, é um ciclo. Senhor, eu preciso levar uma palavra para a igreja. O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar à vida da igreja? E você começa todos os dias a ter esse tempo. E sabe o que acontece? Não vem o anjo de Deus ali assim, aquela luz, eu não consigo enxergar, e ele fala: você vai falar isso. Não é isso que acontece. Mas o Senhor, ao longo dos dias, ao longo da semana, vai ministrando e trazendo situações, como quem diz: você viu aquilo? Você ouviu aquilo? Está vendo esse texto que eu levei você a ler? Fala. É assim que acontece. É uma relação diária, onde Deus vai construindo. E chega momentos, como já aconteceu aqui, de o Senhor Jesus falar assim: sabe aquilo que você preparou? Joga fora, tá? Eu tenho uma outra palavra para trazer. E foi o que aconteceu aqui domingos atrás. E uma pessoa chega e fala assim: obrigado, pastor, porque essa palavra foi para mim.
Ou seja, Deus, Ele é livre, Ele não é preso ao tempo, ao espaço, e Ele faz o que quer, do jeito que quer, da forma como quer, e vai operando, e vai realizando, e vai fazendo acontecer, e a gente, como discípulo, a gente tem que estar com o coração, e eu não estou falando de mim não, estou falando de todos nós precisamos estar com o coração sedento, falando: Senhor, eu quero estar atento a tudo que o Senhor fizer. Se uma árvore cair do meu lado, eu quero saber: Senhor, o Senhor que mandou essa árvore cair, o Senhor quer me ensinar com alguma coisa aqui? O Senhor quer falar comigo a respeito disso aqui? O que o Senhor quer me dizer a respeito disso? Você levou um tropicão, caiu e se atrasou para determinado compromisso. Senhor, tem alguma coisa do Senhor nisso aqui? Em tudo o Senhor fala, em tudo o Senhor age, em tudo o Senhor está presente. E nós precisamos entender então esses três pontos importantes, que é adoração, filiação e missão. Adoração porque quem entende aquilo que o Senhor fez, puxa vida, Ele tirou eles de Nazaré e levou para Belém para cumprir a sua promessa. Ou você acha que José se lembrou ali quando ele estava indo para Belém se recensear? Agora sei, Deus cumprindo o propósito dele. Você acha que? Eu acho que não. A Bíblia não fala desse raciocínio de José, mas eu acredito que não tenha pensado: deixa eu correr para lá porque Deus vai cumprir, né? A palavra lá de centenas de anos atrás. Não, ele foi cumprir vida cotidiana, percebe? José foi porque ele tinha que se recensear, era uma determinação. E Deus olha para ele assim, como quem diz assim: sabe de nada, inocente. Estou trabalhando a tua vida, vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir o meu propósito nessa terra. Só vai. O resto é comigo. Então, se a gente entende esse propósito de Deus em todas as coisas, você não fica em pé, você se prostra. E você se rende ao Senhor em adoração. Natal não é um evento. Jesus nem nasceu dia 25, tá? Não quero te frustrar, não. Aí um parênteses aqui, tá? Muitas vezes a gente fala assim: Natal, né? Aniversário de Jesus. Não é aniversário de Jesus não, tá? Jesus não faz aniversário não. Tá? Ele não faz aniversário. Não é aniversário de Jesus, porque Jesus está fora do tempo. Ele está fora do tempo. Então, o Natal, ele é rendição. O Natal é o momento de nós lembrarmos que Jesus se fez homem, entrou na história humana. Ele que é fora do tempo, ele entra no tempo para cumprir o seu propósito e para resgatar o povo totalmente dele. Então nós precisamos adorá-lo e nos rendermos, dobrar os nossos joelhos diante dele. Filiação, entender que ele nasceu para nos adotar. Estávamos separados. O pecado nos separou, e Ele vem então para nos adotar. Você não vive mais como escravo, você não vive mais como escravo do medo, você não vive mais como escravo da culpa, você não vive mais escravo do passado, você foi livre. Jesus veio para te fazer livre. Ele trouxe você é meu filho, meu amado filho. E eu vou te contar, se na humanidade somente você fosse o perdido, e Jesus precisasse voltar por você, Ele voltaria. Ele voltaria. Se só você fosse o pecador, só você fosse aquele que estava excluído, que ia para o inferno, só por você, o Jesus viria. Você percebe então a grandeza do amor de Deus que nos faz filhos? O Pedro sumiu, mas o Pedro ficou 5 dias aí longe de casa. Não se desviou, não. Ele foi fazer uma viagem da escola. Para mim foi a morte. Para mim foi terrível, porque eu não estou preparado para essa fase ainda. Agora que eu estou pegando a matéria, né? Porra, negócio assim, sabe? Imaginar a dona Zina aí com o filho lá no outro país, lá, meu Deus do céu, isso um dia acontecer comigo. Vai preparando, mas ele ficou 5 dias viajando, e daí eu vi as fotos lá, descendo o toboágua, entrando nos brinquedos.
Ele se divertindo e eu morrendo aqui. Foi Jesus, não falava para ninguém, mas falava assim: puxa, ele faz falta. Como faz falta o meu filhinho, o meu bebê de 14 anos. Sabe o que é isso? É um sentimento de um pai que ama e que quer estar perto do filho. Já passou por isso, Cleito? Ainda não? Já passaram? Então vocês estão melhor que eu estou pegando agora. Mas percebe que se eu, que sou humano, eu tenho esse sentimento de, puxa, eu quero meu filho pertinho de mim, eu quero ele sempre perto de mim. Imagina Deus olhando para nós e falando: eu mandei Jesus para te adotar e te fazer filho, te trazer para perto. Ou seja, o interesse de Deus é que nós estejamos perto dele, num relacionamento com ele, nos relacionando com ele. Sabe por quê? Porque ele deu a vida por esse filho. Ele se importou e ele estendeu o braço na figura do seu filho. Então, se a gente entende isso, do que eu vou ter medo? Eu fui livre do medo. Se eu sou filho de um Deus que se entrou na história para mudar a minha história, do que eu vou ter medo? Do passado? Do meu passado? Dos erros do meu passado? Não, ele veio para apagar. Ele veio para fazer nova todas as coisas. E não sou mais escravo do passado, da minha culpa, dos meus erros. Eu fui liberto pelo meu Pai. E missão. Os pastores viram e começaram a contar. Começaram a anunciar. Nós precisamos levar. Essa é a boa nova. Essa é a notícia que faz diferença. Essa é a notícia que as pessoas precisam saber. Olha, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que se importa. Existe um Deus que mudou a minha história e está mudando todos os dias. E Ele pode mudar a tua história. E Ele pode mudar a tua história. Eu tenho alguns projetos aí para o ano que vem. Projetos pessoais. Que vão acabar reverberando na igreja, mas enfim, são projetos meus, pessoais. E um deles eu quero começar a entrar nessas empresas aqui, da cidade. E eu quero começar a orar dentro dessas empresas. Algo meu, ninguém pediu, ninguém falou assim: ah, pastor, você tem que fazer isso. Não, ninguém falou nada disso. Mas eu quero começar a entrar nas empresas. Falei assim: vamos orar aqui dentro? Eu queria orar por vocês. Eu queria orar pela vida de vocês. Sabe por quê? Por que você quer orar aqui dentro? Porque esse cara que eu vou orar, ele mudou a minha história e ele pode mudar a sua. Você está passando por algum conflito, você está passando por alguma luta, eu sei quem pode resolver a tua situação. E eu quero orar por você. Isso foi o que os pastores fizeram. Eles saíram para anunciar. Eles saíram para levar a mensagem. Eles saíram para dizer: olha, eu vi coisas grandiosas. Eu vi o Messias numa manjedoura. Ele nasceu. Aquilo que foi prometido há muito tempo atrás, aconteceu na minha época. E eu pude ver. Então eu estou anunciando para vocês: ele nasceu, ainda é um bebezinho, mas ele nasceu, a promessa se cumpriu. Então, meus irmãos, se do domingo passado a gente aprendeu que Deus promete, hoje a gente celebra, porque Deus cumpre. E essa promessa se sustentou por gerações, e sustentou a nossa esperança. O que Deus falou lá no Éden, Ele cumpre em Belém. E se Ele foi fiel na promessa maior, certamente continuará sendo fiel em todas as demais. Natal não é apenas nascimento. Natal é Deus
entrando na história. Grave isso. Nós temos um Deus que está fora do tempo. Por isso, quando alguém dizer assim, Deus não existe, concorde, tá? Assim, sim, verdade, Deus não existe. Ele é. Porque se ele existisse, parte do princípio que ele foi criado. E nosso Deus não está preso no tempo. Ele não está preso no espaço, ele é. Nosso Deus, ele é. Então, meu irmão e minha irmã, esse Deus que estava fora do tempo, ele entra no nosso tempo para restaurar todas as coisas, porque ele te amou, porque ele me amou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Que essa glória alcance o nosso coração, que essa glória faça coisas novas na nossa vida, que essa paz governe a sua vida, a minha vida, todos os dias. Nós estamos falando sobre Natal num culto de ação de graças. Então não podemos deixar de dar glórias a Deus, agradecer a Deus, porque essa paz se fez real na terra. E ela precisa ser real no nosso coração, na minha vida e na sua vida. Então que a esperança cumprida hoje transforme o seu dia a dia. Comemore o Natal no entendimento de que não é aniversário de Jesus, tá bom? Mas é um momento na história onde Deus entra no tempo para mudar a nossa história. Que essa esperança cumprida transforme quem nós somos e como nós vivemos. E que você possa glorificar a Deus. Anja, se quiser chamar as crianças, tá? Que você possa falar assim: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque as luzes do Natal revelam para mim não um cenário bonito da decoração, mas as luzes que a gente vê aí do Natal, elas possam revelar para mim que existe uma luz maior que brilhou, que existe uma luz maior que olhou para mim e se fez presente e tem mudado a minha história, tem mudado a sua história. A gente fez uma retrospectiva aqui do que a gente viveu esse ano. E fora essa retrospectiva aqui que a gente mostrou da igreja, de tudo que aconteceu nesse ano, existe uma retrospectiva que nós precisamos fazer da nossa vida. E eu queria que você fizesse, e você pensasse assim: puxa, o que Deus fez na minha vida esse ano? O que eu vivenciei nesse ano? O que aconteceu nesse ano na minha vida, na minha história? O que foi? Senhor, eu te glorifico e eu te exalto, porque em todo instante o Senhor não me abandonou. Então eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a se colocar em pé nesse instante, para nós orarmos. E que você possa sair daqui hoje falando assim: Senhor, obrigado pelo Natal. Obrigado porque eu entendi que o Natal não é um evento. O Natal é uma lembrança. É uma lembrança do teu amor por mim. É uma menção de que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque acima das circunstâncias, acima dos nossos interesses, acima daquilo que a gente projeta, o Senhor é Deus, e o Senhor faz valer a sua palavra, e o que o Senhor precisa fazer, o Senhor vai fazer, para que nós sejamos abençoados e tenhamos a nossa vida restaurada. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a esperança cumprida. Nós te agradecemos porque o Senhor é a esperança que nos faltava. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui hoje celebrando e te agradecendo por tantas coisas que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém.